Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Mais um Sarau Brasil Atual aqui com o seu locutor Sérgio Lima. Hoje eu aqui com convidados muito queridos, né? A Bianca Gismonti, filha do Egberto Gismonti, que vai, né, não estou falando à toa, né? Porque ela vai falar de um trabalho que ela está fazendo em homenagem ao pai, né, nos seus 70 e alguns anos. E o Salomão Soares, esse outro pianista muito querido também. Então, hoje, nosso programa fala sobre piano, né? Ou seja, a música brasileira é tão linda e bacana que a gente tem de tudo, inclusive, né, essas situações daquilo que a gente chama de música instrumental, né, que de certa forma é um pouco que a gente vai falar um pouco hoje. Alguns estão acostumados, já viram aí algumas discussões sobre o violão, assim, né? O violão brasileiro é um violão muito rico, né? Mas o piano brasileiro também, né? A gente tem uma tradição, né? Mas, Bianca, fala um pouquinho aí, você que é estudiosa do piano, como isso influencia, né, a nossa música brasileira. Eu acho que isso é primeiro uma alegria estar aqui de novo com você, Sérgio, e principalmente com esse amigo e músico que eu admiro tanto. O Salomão é uma pessoa que me inspira sempre, uma pessoa muito, muito querida. Sim, eu acho que tem também uma coisa importante, você falou do violão, né? E tem uma coisa muito linda da gente pensar que, no fundo, o piano não era originalmente um instrumento popular. Então é muito bonito, assim, ver a trajetória da música brasileira, né, sendo transpassada, digamos, numa mescla, que eu acho que o piano eternamente terá um pouco esse aspecto, assim, claro que cada músico, cada compositor tem a sua linguagem, mas ele vem, na verdade, de um repertório um pouco mais erudito, até porque é um instrumento que não era transportável, né, os instrumentos elétricos, como esse aqui, surgiram muito depois, né, É evidente que a verdade. sanfona tem todo o histórico dela, mas assim, o piano ele foi entrando, né? Então é muito bonito também, não só o que você está dizendo, né, da própria história, mas digamos a própria história do piano mesmo, né, na música instrumental, música popular, e da maneira que as linguagens foram se mesclando, porque eu acho que o que a gente está comentando, né, na origem já é, digamos, da música erudita, e aí ele começa a ter influência do mundo todo, né? O pianismo de diversos lugares. Então, eu acho que o piano brasileiro ele tem exato, não só brasileiro, né, mas a gente está falando aqui de piano brasileiro. Inclusive o Salomão vai ter super o que falar, né? Porque ele é um estudioso Uhum. disso há muito tempo, tem um curso chamado piano rítmico. Então, assim, é um instrumento percussivo e é um instrumento que fala sobre todas as origens brasileiras e sobre as origens do mundo, né? Porque não só o Brasil é miscigenado, como a influência de jazz junto, de música erudita. Então, eu acho que são muitos nomes. Você estava falando, né, assim, das inspirações. Até hoje, eu acho que para a gente que é pianista, e para as pessoas que gostam de música em geral, a gente está sempre muito ligado, né? Porque o violão, evidente que a gente também está ligado, mas ele já tem uma tradição e uma característica muito forte. Eu acho que o piano, ele até hoje está, sabe, criando uma linguagem, assim, quais são os pais, digamos assim, do piano instrumental e os filhotes, assim, que de alguma maneira eu acho que a gente se identifica um pouco sendo essas pessoas que são filhos de origens e de influências e também, ao mesmo tempo, continua mesclando e seguindo esse prumo do piano, que é um instrumento, pela sua extensão, ele pode tudo, né, digamos assim. Então, eu acho lindo, assim, eu sou uma apaixonada pelo piano, então eu acho bonito, assim, de alguma forma. Você, Salomão, o que que acha aí do piano na música brasileira? Fala aí, já que você é um estudioso do assunto. Primeiro, prazer estar com vocês dois aqui, Bianca, que eu admiro demais, lançando esse disco primoroso, né, em homenagem ao pai. E eu acho que ela resumiu muito bem, assim, historicamente, a história do piano com o Brasil, com o país. E, bom, eu, como cresci, assim, apaixonado pela essa história do piano, sempre fui tentando levar adiante, assim, as ideias e as inspirações que eu fui pegando no meio do caminho, como o próprio pai da Bianca, o Egberto, é uma das minhas inspirações mais diretas, assim. O Egberto, o Hermeto Pascoal também, né, com essa concepção da música mais livre, de explorar diferentes ritmos nordestinos do Brasil, percussivos, enfim. Então, o piano brasileiro eu acho que é um piano que está ainda em ele está se formando, né? Ele está
ainda tem muita estrada aí para ele se solidificar cada vez mais. Ele é muito novo, assim, porque é isso que a Bianca falou, né? A gente tem essa coisa da influência europeia muito forte ainda, principalmente falando do piano. E ele foi se adaptando aos lugares que ele estava no Brasil, né? Então, o piano que você ouve mais para o sul do Brasil é um piano diferente, você ouve mais ao norte do Brasil, justamente por conta das manifestações culturais, né? Que a gente tem. Então, isso foi resvelando no piano também, eu sinto assim, né? Então é isso, eu acho que o piano ele está em um processo ele ainda é uma criança, assim, mas é isso. Estamos aí nessa luta e estudando sempre, tentando, sei lá, trazer esses elementos da música cultural brasileira para o piano também. Legal. Você acha que tem algum movimento da história da música brasileira que foi mais forte isso? Falo porque Tom Jobim é uma figura marcante, né, da bossa nova brasileira, né? E você acha que para a bossa foi importante, né, o piano, especificamente o Tom Jobim, né, que tinha esse virtuose no piano, né? Quer falar, Bia? Não, go on. Então, Vamos ó, concluir. eu arrisco dizer que o piano brasileiro, se for falar de importância, assim, que deu os primeiros passos, eu falaria que foi pelo choro, né? Sim. Na começo, eu acho que o piano que veio ali com essa influência francesa, né? Começo de 1900 ali, nesse período mais ou menos, foi quando o chorinho foi nascendo ali no piano, no brasileiro, e eu acho que a partir daí foi um primeiro passo assim para tipo começar o piano, botar o pé no Brasil e começar a nascer essa história do piano brasileiro. Aí, claro, vai década pré-bossa nova ali, 40, 50, ele começa a entrar nessa coisa da harmonia da bossa nova e começa também a criar esse universo da harmonia brasileira também. O piano ele foi fazendo parte desse movimento, né? Que, claro, tem o violão talvez como figura central desse movimento da bossa nova aí que originou toda essa a bossa nova que tem essa importância mundial, né? Mas o Uhum. piano ele foi chegando junto, eu acredito, nesse período aí da pré-bossa nova, mas começou pelo choro. Legal, legal. Quer falar também um pouquinho, Bianca, sobre isso? Não, é exatamente isso que o Salomão está falando, e é interessante a gente pensar também nisso. Enquanto ele ia falando, eu fiquei pensando, né? Porque essa coisa do piano, do choro, que é muito característica da linguagem também, né? Assim, é esse piano contrapontístico. É um piano que tem muitas coisas, e o piano da bossa nova, ele é um piano harmônico, ele é um piano contido, ele é um piano de sonoridade que também foi muito revolucionário para a música, não só piano, né? Isso na linguagem em geral. Mas é muito bonito, porque o Salomão estava falando isso, e de fato, eu fico vendo que essa história do piano que até hoje está sendo construída, como ele comentou, a gente vai mesclando tudo isso, porque no fundo, como eu estava comentando lá atrás, assim, o piano ele é um instrumento orquestral, então na realidade, e com o advento do pedal de sustain, digamos assim, ele é um piano, ele na verdade é um instrumento de percussão, mas com o pedal a gente consegue nota longa. Então ele é um instrumento que você consegue ter harmonias, você consegue ter ritmo, você consegue ter melodias muito bonitas, você consegue esse contraponto, polirritmia. Então assim, ele é meio que um instrumento que serve para tudo, sabe? Ele só não é prático de levar, o piano acústico, mas assim, É verdade. mas ele é um instrumento muito amplo, então também tem isso, não só a historiografia dele, digamos assim, no repertório brasileiro, mas eu acho que pela capacidade que ele tem, né, como instrumento. Então, o Salomão também dá isso muito no curso dele. Eu tô parecendo que eu comprei o curso, que eu sou a propagandista do curso. Mas eu acho lindo isso, porque também tem essa vertente que ele pode falar um pouco, é isso, o piano de acompanhamento, o piano solista, entendeu? É muito bonito, porque é um instrumento que claro que o violão também tem esse papel, mas de alguma maneira o piano ele tem, tanto que o piano é clássico, né, no sentido de a pessoa acreditar que tem que estudar piano para continuar, sei lá, estudar regência ou estudar outros instrumentos, porque ele é um instrumento de base mesmo, né? Então acho que tem um pouco a ver. Agora sim, certamente, assim, o Tom Jobim ele é um revolucionário como compositor, né? A linguagem dele, porque o pianismo dele é atrelado a essa característica como compositor, né? Ele é um marco. Mas assim, eu acho que é tudo junto, assim, é o pianismo, assim, não tem relação, mas tem ao mesmo tempo, assim, o Egberto não tem como desassociar o pianismo da composição dele. São linguagens absolutamente diferentes,
mas são compositores que falam e tocam o instrumento com a linguagem que desenvolveram como composição, né? Então isso também é muito legal da gente perceber, assim. Quando a linguagem, seja como arranjador, ela interfere, sabe, na maneira pianística de ser. E você sabe o que é interessante, Sérgio, que eu tenho falado muito do disco, né, de Digimon de 70, homenagem ao meu pai, e eu me dei conta disso. Eu comecei a tocar com meu pai com 15 anos de idade. Mas eu me dei conta de comentar que, na verdade, a influência é evidente. Eu sempre escutei, mas eu comecei a tocar com meu pai com 15. Então, assim, não tem muito como. A minha mão toca de um jeito gismontiano, porque eu sempre toquei o repertório dele. Então tem Sim, muito isso. O que a gente ou compõe, ou estuda, ou arranja, a maneira que você toca, seja o instrumento que for, né? Aqui eu tô falando de piano, mas ela tem uma linguagem. Então, assim, e sim. aquilo vai reverberar. Então, o que você estuda, o que você ouve, vai ter influência. E eu nunca tinha pensado nessa questão mecânica, entendeu? Porque existe uma coisa, um corpo que está acostumado a tocar de um jeito, né? Sim. Então é bonito assim pensar agora o Tom, aí Liberta, César Camargo, aí bom, aí tem, né, tipo, Uhum. são muitos exemplos assim que seguem e a gente tem esse privilégio de tantos nomes estarem aí vivos e tocando e ensinando pra gente até hoje, né? Recentemente, né, a Fernanda Montenegro foi, né, ganhou o Globo de Ouro, né? A Fernanda Torres, né? Desculpa, que fez o equívoco, né? A Fernanda Montenegro é a mãe dela, né? Então a Fernanda Torres foi agraciada com o Globo de Ouro, está candidata ao Oscar aí, quem sabe a gente não Vai consegue o ganhar, nosso vai ganhar. Oscar, né? Todo mundo aqui está na torcida no Brasil por isso. Mas o que eu achei que ela é uma coisa, outro dia eu vi a entrevista dela, achei muito interessante, né? Ela falando de uma artista, né, norte-americana, uma atriz bem conhecida, que estava encantada com Clarice Lispector, nunca tinha lido, né? E falou: Nossa, como uma mulher pode escrever de uma forma tão interessante. E ela comentando que o mundo ficou muito privado da cultura brasileira, né? De certa Sim. forma, né? Escritoras como a Clarice Lispector, Machado de Assis, estavam sendo descobertos agora, né? Pela cultura brasileira, né? Mas o que eu acho interessante da música, eu falo muito aqui no meu programa, acho que o meu ouvinte deve estar já meio cansado de eu repetir a mesma história, né? A nossa música não, né? A nossa música enriquece vários lugares no mundo, né? A gente, infelizmente, o brasileiro ama menos a sua música do que eu acho que quem está fora, né? Então, eu lembrei aqui, quando você estava falando do seu pai e tal, eu lembrei do maestro Alegre Correia, né, quando ele foi entrevistado, e ele falando quando ele Sim, foi para Viena, ele sim. achando que ele ia aprender lá com os caras, né, de música clássica, e o professor dele lá chamou ele e falou: Pô, toca aí música brasileira, cara. Eu adoro música brasileira. E ele foi se envolvendo de forma assim que as pessoas queriam ouvir ele, não ele aprender, né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu queria um pouco ouvir vocês falando aí desse ufanismo. Eu me acho mesmo muito brasileiro, eu adoro a cultura brasileira e achei que quando a Fernanda Torres comentou sobre isso, eu fiquei bem emocionado, porque eu acho mesmo muito triste que pessoas não tenham tantos conhecimentos sobre os nossos literatas, mas sobre os nossos músicos têm. E aí, você, Bianca, como filha, né, de um grande musicista que tem repercussão internacional, queria se você pudesse falar um pouco sobre essa especificamente, a coisa da música brasileira e o impacto que ela causa, né, no mundo. Tem um ponto, Sérgio, que é interessante e evidente, que você também citou o Machado de Assis e você está querendo esse paralelo dos tipos de arte, né? Mas existe um Isso. ponto que é fato, e aqui não é um discurso, é uma realidade, que assim, as mulheres há muito pouco tempo receberam espaço, principalmente criadoras. Então, assim, também não é à toa que uma escritora mulher está sendo reconhecida agora, né? É, Então, o que eu vou falar, todos os brasileiros estão achando, não tem nada de novidade, mas é assim, essa repercussão do filme Ainda Estou Aqui e da Fernanda Torres, ela representa muita coisa pra gente, pra todo mundo, né? Mas assim, é muito forte, porque é uma mulher num filme falado em português de uma história que o próprio Brasil tem dificuldade de lidar. Então, exato. assim, é muito revolucionário. Entendeu? A gente não tem como lidar com isso sem ser Copa do Mundo, entendeu? Todo mundo fica meio tipo, vai ganhar a Copa. Porque, independente de ganhar ou não ganhar, e tem uma coisa muito linda, né, Sérgio? Assim,
eu fui para um outro lado, mas já vou voltar, que é a maneira madura que todos nós já sabíamos, assim, que a Fernanda Torres se coloca, porque é uma pessoa muito experiente. É uma pessoa com uma trajetória belíssima e, assim, é uma brincadeira, mas é real. Você pode tirar o entrevistador porque ela faz a entrevista sozinha, né? Ela tem um Exatamente. carisma e uma experiência, assim, muito bonito. Então, até criando um paralelo com a sua pergunta, eu não acho que isso seja pouca coisa, não só no sentido pessoal dela, claro, mas eu digo até em relação ao próprio divulgação do filme. Porque a Sim. maneira também que você apresenta, né, a matéria, ela também é muito importante. Então você imagina o impacto, né, de uma pessoa que não conhece cultura brasileira ou conhece pouco da música, digamos assim, porque eu acho também que a gente tem uma certa ilusão de que as pessoas conhecem muito. Isso é meio lenda, entendeu? Achar que Uhum. fora do Brasil se conhece muito sobre música brasileira. Não, eu acho que conhecem algumas coisas. Claro que assim, Japão não entra porque o japonês ele é frenético em Funcionário. tudo. Eles pesquisam absolutamente tudo. Mas assim, em geral, se conhece algumas coisas. É evidente que sim, é uma música que a priori já se tem, assim, já se tem uma abertura, né? A música brasileira já existe uma abertura internacional para se escutar, independente do estilo. Mas eu acho que a gente acredita que eles conhecem mais do que de fato conhecem. Eu lembro até, Sérgio, que em 2019, antes da pandemia, eu já tinha tocado na China, até o Salomão também tocou lá, ele vai poder super falar também sobre essa visão, porque ele tem viajado muito, e eu acho a experiência do Salomão muito linda, né, porque eu vim de uma família de músicos, né, assim, meu pai é o que as pessoas conhecem, mas assim, meu bisavô já era músico, meu tio-avô era músico, então tem uma coisa que a música, ela é o veículo, ela Uhum. é o caminhar, entendeu? Então é muito bonito também ouvir histórias como a do Salomão, que é isso, assim, é uma pessoa que é de um lugar do Nordeste e de uma família que supostamente não teria acessibilidade, como que isso vai se transformando e como a gente aprende, como essa pessoa também vai unindo as linguagens, sabe? E ensinando até lá no início da nossa conversa, né? Mas quando eu fiz uma residência maior em Xangai, na China, que eu fiquei quase um mês tocando lá direto. E assim, o público chinês, por exemplo, eu sei que tem toda uma questão política, evidente que sim. Mas assim, eles não conhecem nada. E eu fiquei muito impressionada, porque é muito engraçado, a gente que é muito ligada, né, com o repertório brasileiro, e o Salomão também tem isso, assim, com rítmica. Eu sempre tenho uma coisa que, assim, independente se a pessoa conhece ou não, você começa a tocar qualquer coisa rítmica, não tem como a pessoa não se encantar, porque é uma coisa muito intensa, né, de origem africana, indígena, é uma coisa que toca. Uhum. E o chinês, claro que eles ficam emocionados, mas assim, eles não têm vínculo. E, claro, eu estou Pois é. citando um exemplo, mas é Uhum. muito interessante ver isso. Assim, por isso que eu comentei do Japão, porque eu acho que o Japão realmente é uma coisa à parte. Assim, eles têm essa característica de dedicação e realmente muita admiração. Sim, as pessoas conhecem repertório, mas assim, pessoas que pra gente. Eu lembro de, sei lá, um choque, sei lá, Maria Bethânia não é super conhecida. Nossa. Entendeu? Mas você fica assim, como assim, entendeu? Maria Como Bethânia é uma assim? diva. Em alguns países, não estou falando Portugal, né? Porque Portugal é super referência. Mas assim, é interessante, sabe, Sérgio, quando você vai viajando. E também acho que, sim, eu acho que, claro, que a música brasileira, principalmente música instrumental, que ela tem menos, né, divulgação do que alguns outros estilos, a gente também tem muito esse discurso de que o Brasil não consome. Não sei, assim, não sei. Não estou dizendo que de fato as pessoas conheçam e se dediquem, mas assim, a receptividade que eu vejo nos shows é absoluta. É impressionante, assim. Existe uma coisa de você tocar o repertório em qualquer lugar do Brasil, assim. É muito lindo ver como a música ela é um veículo instrumental nesse sentido. Aí já entra direto na sonoridade, assim, mas pode ser canção também, claro. Então, eu não sei, eu acho que são coisas que se mesclam, sabe? Eu acho que quando você ouve, obviamente, uma coisa de um lado externo, qualquer um de nós, então não é só fora do Brasil, nós, como brasileiros, também apreciamos músicas de outros lugares Uhum. de uma forma diferente do que os locais, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso sempre vai existir. É claro que são assuntos, você está trazendo uma coisa de valorização da cultura, eu entendi o que você quis Sim. dizer. E isso é Uhum. importante a gente sempre enfatizar, e por isso que a gente está citando até a questão do filme, ainda estou aqui e tudo. Mas eu acho também que a gente, às vezes, deturpa um pouquinho esse pensamento, tanto no sentido de que fora se conhece muito, como dentro não se conhece. As pessoas perguntam isso até do meu pai. Ah, acho que as pessoas respeitam mais o Gilberto lá fora. Assim, todos os lugares que eu passo, as pessoas são completamente vidradas por Egberto no Brasil, Sim. Uhum. entendeu? E é Vai. evidente que sim, ele passou a gravar num selo internacional a partir de 78, então isso também conta.
É uma Uhum. discografia que não era acessível. Hoje, imagina, qualquer um escuta, qualquer disco. Mas não tinha Uhum. essa acessibilidade, entendeu? Mas é interessante, porque eu sempre comento, claro que eu respeito no sentido de que Egberto, imagina, Egberto e Hermeto, são dois ícones, né? Uhum. São emblemáticos, mas a minha experiência como musicista e filha é que é uma idolatria total, assim, então não sei, acho que as pessoas seguem conhecendo e se dedicando, e o nosso trabalho de formiguinha, né, Salomão, assim, de continuar É. divulgando, 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 que é isso que tem que ser feito mesmo, né? Com certeza. E você, Salomão, o que acha um pouco dos meus comentários sobre a cultura brasileira? Não, eu concordo com tudo que a Bianca falou. Não tem nem muito o que acrescentar, assim. Eu acho que ela resumiu. Acho que tem muito dessa coisa mesmo de. É isso, é o que ela falou. Às vezes acha que lá fora o Brasil é o melhor do mundo e aqui o Brasil parece que ninguém conhece nada, mas é isso. Não tenho mesmo muito que concordo com tudo. Legal. Vamos ouvir música, então? Bianca, você está fazendo um trabalho, né, de divulgação aí pelos 70 e alguns anos do seu pai, né? Quer falar um pouco aí sobre esse trabalho em específico? Sim. Então, na verdade, o meu pai, ele completou 70 anos em 2017, e aí no início do ano eu comecei a pensar assim, como é que eu poderia presentear, né, o meu pai, assim, o que que eu poderia fazer? E depois, óbvio, veio uma resposta bastante óbvia que seria tocar a música dele, né? E, e o que aconteceu? Eu passei o ano inteiro numa emoção total, assim, numa coisa muito intensa, porque o repertório do meu pai, ele em si já é um repertório absolutamente emotivo e envolvente, maravilhoso, e todas as pessoas, cada um que conhece, ou que passa a conhecer, tem essa experiência, mas no meu caso é uma experiência de antes de nascer, né? Tipo barriga da minha mãe. É uma coisa, é uma música que fala sobre quem eu sou, né? É muito, e eu comecei a tocar com ele, como eu estava comentando, com 15 anos. E eu comecei a tocar em família. Então, assim, era o meu pai e meu irmão, que é violonista, o Alexandre Gismonte. Então, assim, era um ambiente absolutamente amoroso, né, e de aprendizado. Então, eu resolvi fazer esse disco. Quer dizer, na verdade, o projeto. Aí eu estreiei em dezembro, meu pai completou, ele é do 5 de dezembro, a data que ele faz aniversário. E eu estreiei no Blue Note do Rio e comecei a viajar com o show. Aí eu fui viajando com o show, tocando, 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 Gismonte 70, claro, em menção à idade dele, mas em menção ao Sonho 70, que é um disco emblemático do meu pai, que é muito lindo, da década de 70, que tem a clássica O Sonho, que é uma canção que a Elis Regina, inclusive, gravou, numa versão que eu gosto muito. E aí eu comecei a viajar, 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 e gravei o disco em 2018, na Hungria, que já tem um tempo que eu gravo pela Rune Records, que é um selo húngaro que eu gosto muito. E eu gravei o disco, e como eu sempre fazia, quando eu tinha turnê na Europa, eu mixava, eu gravava, eu sempre aproveitava a viagem da turnê para poder fazer. E aí, em 2020, eu ia ter a turnê de um mês na Europa em março. E aí eu estava na Índia fazendo a turnê de um mês em fevereiro, fiz a turnê inteira, quando obviamente começou a história do Covid. Começou na Itália, que era a primeira data, então as datas começaram a ser canceladas até o ponto de, claro que ninguém sabia o que era ainda, que eu, obviamente, me dei conta que os países eram muito próximos. Então não teria mesmo datas que queriam permanecer, eu cancelei a turnê. E como todo mundo viveu, vocês e todas as pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo, foi uma coisa incerta, então a gente ficou esperando, 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 até que viu que de fato não ia ser simples, ia ser muito mais longevo e difícil do que a gente imaginava. E eu engravidei em 2021. Então, o meu filho tem 3 anos e meio, mais ou menos 3 anos e 4 meses. E aí a coisa foi perdurando, depois eu comecei a fazer mixagem remota, porque com ele pequeno não teria como viajar. Aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu só lancei em dezembro do ano passado. Então, na verdade, mas no fundo, as de Mãe 70, tá lá atrás, né? E eu peguei, resumidamente, assim, eu resolvi pegar um repertório que falasse um pouco sobre as canções dele, sobre os clássicos dele, como Palhaço e Louro, por exemplo. Até o Salomão tem uma versão linda do Louro, ele tem que tocar aí. Nem sei se ele toca mais, mas é muito linda a versão dele. E aí, sei lá, Sete Anéis, Forrobodó, que é um repertório que eu acompanhei muito. Eu nasci em 82, então assim, a década de 90 é uma década que eu ia em todos os shows do meu pai, com a minha mãe, né? Meu irmão e minha mãe assistindo, né? Ainda não tocava com ele. Então eu fiz uma mescla, assim, então é um disco que tem 11 faixas, sendo que duas eu fiz meio pupurri, então são 13 músicas dele. É evidente que dá vontade de fazer 10 discos em homenagem, né? E foi muito emocionante para mim, porque não só o processo todo emocionante, como eu fiquei distanciada do áudio, porque eu terminei em 2022, 3, assim, a parte do áudio,
o dia que lançou, eu acordei 4 horas da manhã, eu fui ouvir e parecia que eu estava ouvindo como qualquer outra pessoa que nunca tinha escutado, porque eu fiquei um tempo distante, né, do disco, apesar de eu estar sempre tocando o repertório dele, com esse show de Desmonte 70. Então é muito lindo, assim, Sérgio, é uma experiência, tocar a música dele para mim é como tá num processo de gratidão eterna, entendeu? Que é uma dádiva, entendeu? Ter nascido filha dele, filha da minha mãe, Regiane Medeiros, assim, ter o irmão que eu tenho, e nesse sentido de a arte ser possível e ser necessária. Então, não foi uma coisa que precisou ser construída, entendeu? E lutada como a arte como algo difícil, algo que não se pode fazer. Na verdade, na minha família, a arte ela era necessária. Então, isso é um privilégio que eu não tenho nome. Então, até hoje, assim, eu toco repertório. E é muito lindo o envolvimento que as pessoas têm, porque é o público que eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar com meu pai. Então, era aquele olho brilhante de estar vendo os filhos com o pai. Então, assim, até hoje, é como se eu estivesse na plateia também. É bonito, sabe? Eu tô tocando, mas ao mesmo tempo eu entendo o que as pessoas estão sentindo, porque eu sou tão fã quanto qualquer um deles, né? Então, é meio isso a história do disco. E o que você vai tocar pra gente aí? Tem tantas. Na hora que a gente estava testando, eu estava tocando um pouquinho de Sete Anéis, que é um choro aí, falando em Pois choro que o é. Salomão falou. É um choro bem lindo dele. Como é o nome dessa peça, Bianca? Sete Anéis. Ela é enorme, né? Eu toquei a parte A, ela tem Que mais duas lindo. partes gigantes. Sensacional. Realmente, a gente, né, assim, que já ouviu seu pai, né, tocando, cantando, ou tocando, né, na realidade, é muito parecido, né, o seu jeito de tocar, né? Gismontiano mesmo. Não tem o que fazer. Sensacional. A genética não nega, né? Acho que a filha da Elis Regina, né, tem uma voz muito parecida com a dela, né? Você fica impressionado também, né? Vamos dizer assim, a gente que é médico, né? Eu sou médico, né? Meus ouvintes sabem, né? A questão do DNA, né? É uma força, né? Que está ali na célula e ele se expressa, não tem jeito, né? Tem como não fazer, né? E Não, e muito tem a coisa do bonito, né? convívio, né? Que eu sempre toquei junto, então tá ali, não adianta. Acho Sensacional. que mesmo que se você não quisesse tocar, você não conseguiria. Não tem Quisesse, Exatamente. aliás, se você como. quisesse não tocar parecido, você não conseguiria. Não Não tem. conseguiria, E você sabe exatamente. que tem uma história engraçada Chay, sobre isso? Tem uma música que eu fiz algumas músicas em homenagem ao meu pai, né? Tem uma que chama Festa no Carmo, que é um baião também meio chorado. E aí, chorado de choro, né? E aí foi muito interessante, porque essa música não foi que eu fiquei assim, vou fazer uma música pro meu pai. Eu fiquei assim, gente, é a cara, é a música do Egberto, assim. E muita gente fica perguntando, essa música é do Egberto? Porque é isso, não tem muito como, tá ali, né? E claro, e é um convívio e é uma admiração, né? É uma linguagem, que é isso que a gente estava falando. Linguagens que a gente admira, ela também vai sempre resvalar, né, no que a gente produz. Então, por isso que eu tô falando que eu entendo, assim, eu entendo absolutamente o público, porque eu sou tão fã quanto, assim, musicalmente. É muito lindo. E você tem como tocar essa aí? Deixou a gente curioso.
Festa no Carmo? Isso. Tenho. Aê. Que beleza. Lindo, hein? Essas Como é que músicas são muito grandes, né? Mas aí a gente pega umas palhinhas, umas partezinhas delas e mostra. é festa no... Festa no Carmo. O meu pai nasceu numa cidade chamada Carmo. Ah, O Carmo dele não é o Carmo de Minas, é o Carmo do Rio de Janeiro. É muito próximo a Minas, mas não é Minas. E aí, quando eu fiz isso, eu reconheci que era muito a cara dele. E também, ao mesmo tempo, por ter essa coisa meio baião, meio choro, não sei o quê, eu fiquei imaginando um festejo, assim, também. Minha mãe é potiguar, né? Minha mãe faleceu no passado, mas ela é do Rio Grande do Norte, então ela traz toda essa influência muito forte, assim. Que, claro, meu pai também sempre tocou esses ritmos, mas é diferente, né? Minha mãe é de lá, assim, então traz uma coisa muito linda. E aí eu imaginei a família inteira, porque Carmo é uma cidade... A família Gismonte do meu pai ele tem família árabe, libanesa, do Amin, meu pai se chama Egberto Gismonte Amin. Então, o último sobrenome é dos libaneses e Gismonte é da Sicília. E esse meu bisavô, que eu estava comentando, o Antônio Gismonte, que já era compositor, ele veio, e é isso, essa linhagem, entendeu? Meu bisavô, ele teve 9 filhos, um deles era o tio Edgar, que ele era mestre de banda, clarinetista, foi professor do meu pai de música desde muito novo. Então, eu imaginei meio que a família inteira celebrando a música, porque de fato tinha isso muito. Foi uma coisa que eu vivi, mas é uma coisa que meu pai conta muito. Então, quando eu fiz a música, eu fiquei, é um grande festejo da música estar na família. E, por exemplo, esse meu avô, Antônio Gismonte, minha mãe era atriz. Esse meu bisavô, ele fez o primeiro cinema. Cinema, assim, tipo uma tela, uma coisa super mambembe, né? E aí tem toda a coisa que também é a história do piano, ó, do filme mudo, de ficar tocando, que é uma outra coisa linda da história do piano, isso. Meu avô também já tinha, meu bisavô, né, já tinha isso, então, por isso o nome, Festa no Carmo, que é uma celebração, assim, familiar. que explicação maravilhosa. Muito bom. Ficou... vamos falar alguma coisa do seu trabalho também, Salomão? Né? Que a gente fica aqui Bora. babando, né, na Bianca e no pai dela. É. Tem você também aqui hoje, né? Podia ficar a noite toda ouvindo aqui a Bianca tocar e contar as histórias. É verdade. Né? Conta uma história sua aí também, né, do seu trabalho. Bom, ano passado eu lancei 2 álbuns. Eu lancei um álbum chamado Baião de Dois, que é um álbum que eu gravei com o Guegué Medeiros, que é um percussionista. Eu sou paraibano, né? Eu sou do interior da Paraíba. O Guegué Medeiros também é da Paraíba, ele é de João Pessoa. E a gente mora no mesmo prédio. Assim, a gente tem uma relação muito, muito próxima, porque, enfim, várias coisas, mas assim, eu vim praticamente para São Paulo por uma grande influência do Guegué, assim, ele deu aquele suporte inicial, porque na casa dele e tal. O Em Salomão tem um 2011. barulhinho aí, não sei se você está conseguindo se ouvir, e o baixo deve ser o seu brinco. Está muito perto do seu. Será? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Vê se melhora agora.
Não, eu acho que é do próprio áudio mesmo, não é do brinco, não. Será? Do áudio? E Será fica que Ele eu tá com um desativo? ruído assim. é, É? Então vamos fazer o seguinte: eu vou só trocar o mic. Com certeza. Peraí, vou deixar no áudio do Pronto, celular. Vamos ver agora. agora tá sumiu. ótimo. Tá ótimo. Aí você estava Vamos fazer falando, né, assim. da pessoa que mora com você aí no seu prédio? Aí é o seguinte, o Guegué, a gente tem uma relação muito próxima, porque eu vim para São Paulo em 2011 por conta dele, né? Assim, uma influência muito grande, porque na casa dele, aquela coisa toda. Depois eu me tornei, assim, eu sou padrinho do filho dele, que é o Vicente, e a gente mora no mesmo prédio. E aí o Guegué toca zabumba, né? Bateria, zabumba. E ano passado a gente lançou um disco, chama Baião de Dois, que é um disco só tocando o repertório nordestino e também coisas do Brasil que a gente incluiu nesse repertório nordestino, como o próprio Egberto, por exemplo. A gente gravou o Sete Anéis, essa música que a Bianca tocou, a gente fez um ritmo de baião, assim. Mas a gente gravou Gonzaga, nós gravamos Dominguinhos, Gonzaga, Edu Lobo, a gente inseriu também nesse repertório. Gravamos Pinto do Acordeon, que é um acordeonista muito importante lá na Paraíba. Enfim, então o disco ele é uma celebração ao forró, só que numa formação tipo, um pouco inusitada, né? Que é o piano e uma zabumba só. E aí eu lancei também um álbum meu na formação de trio que chama Espirais, que é um álbum só de composições minhas. O Baião de Dois, eles são só releituras, todas as obras são releituras, que a gente queria justamente trazer para essa visão do piano e da zabumba músicas conhecidas, assim. Então, quando você ouve a música, você conhece a música, e você ouve ela numa roupagem nova, para ficar bem explícito assim essa sonoridade, né, essa concepção de piano e zabumba. Já no Espirais, que é o álbum de trio, lançado ano passado também, são só composições minhas, assim, enfim, que eu compus e arranjei, né, pensando na formação de trio, piano, baixo e bateria. Inclusive, eu vou lançar em breve agora esse disco aqui em São Paulo. E é isso. Então, eu tô com esse. E aí, ano retrasado já, eu lancei um álbum solo também, que foi o Interior, que é um álbum também de composições, assim, que eu fiz especialmente para o piano solo. E também tem duas releituras desse álbum. Eu gravei um Tom Jobim e gravei uma música do Egberto, do Hermeto Pascoal. Legal. Quando for lançar, pode, né, se convidar para o nosso programa para a gente poder divulgar, né? E Claro, com encher a certeza. casa Vai ser lá um prazer. do lançamento. Com certeza. Salomão, eu fiquei curioso aí de ouvir um pouco dessa parte aí do trabalho, dessa releitura, né, que vocês fizeram, você e o seu parceiro Guegué, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou tocar uma música. Chassi, que eu acho que dá pra ver o piano. Tá dando para ver. Dá, né? Então, Tá. deixa eu fazer uma aqui. Vamos lá.
Aí, coisa bonita. Então, isso aqui a gente gravou Para Todos também, do Chico Buarque. A gente fez uma ideia de um baiãozinho, assim, né? Então, a gente foi também inserindo músicas que fazem parte, assim, vamos dizer, dessa atmosfera da música nordestina, né? Como eu ouço essa música, para mim ela é um baião, assim. Só que é uma composição do Chico, né? E aí foi isso, é essa mistura de músicas do Nordeste com músicas do Brasil que tem a ver com o universo. É quase uma prescrição médica, né? Do Chico Buarque, assim, né? De quando você fazer nos seus momentos, né, mais difíceis, né? Você usar a música brasileira como um tratamento, né? Acho muito interessante. Chico Isso Buarque aí. sempre foi uma pessoa muito criativa, né? Impressionante, né? Que Com figura. certeza. Toca Com certeza. mais! Mais um, é. Ela tocou duas, você tem que tocar duas. Vamos lá, vou Tem que tocar ser uma. democrático o negócio, né? Deixa eu tocar uma música que tá no meu álbum Nitril. Vou tocar um baião. É um baião não, um forró, assim, que chama Sonhos de Criança. Perfeito. É. Como é que é o nome dessa peça mesmo? Obrigado. Essa se chama. Falhou agora, sumiu sua voz. E tá o instalando, ó. Puxa vida. Eu ia sugerir, Salomão, você dar uma saidinha e volta. Quem sabe melhora. Deve ser. Ficou mudo. Você está mudo. Às vezes ele conecta, né? Sozinho. Alô? Alô, alô? Eu ia sugerir você sair da sala e voltar, quem sabe é algum problema aí na configuração. Valeu. E aí, Bianca, que a gente pode voltar a falar um pouco desse seu trabalho aí, em homenagem ao seu pai, né? É um trabalho assim, como a gente juntando tudo, né, Sérgio? Assim, a gente tem que celebrar, sabe? E é
bonito, eu vejo assim, através de você estava comentando do seu desejo, né? A sua relação com música, ó, quer testar? Vocês estão me Salomão. ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo bem. Vamos ver se melhora. Estamos ouvindo bem. Aí você ia falar o nome da peça que você acabou de tocar para nós. Ah, é. Essa música se chama Sonhos de Criança. Eu gravei ela no álbum Espirais, que é o álbum na formação de trio. E eu ia sugerir você fazer um mexendo no seu curso aí. A Bianca falou tanto desde o curso. Não, tem que fazer, tem que fazer. Ô, Bianca, obrigado. Não, bom, é o seguinte, o curso, o que acontece na pandemia, foi um tempo muito maluco nas nossas vidas, né? E aí eu já tinha uma ideia, assim, que era de colocar no papel eu sempre gostei muito de pesquisar, né? De certa forma, estudar essas coisas do ritmo brasileiro no piano, de como trazer mais ritmos para o piano, ritmos não convencionais, assim, né? Então já tinha isso em mente, assim. A pandemia, como estava com tempo de sobra, os trabalhos acabaram. Então eu tive que inventar algumas coisas. Assim, aí eu pensei, pô, é uma oportunidade de eu criar um curso voltado para o piano brasileiro, né? Tem pessoas que, sei lá, têm vontade de aprender a tocar os ritmos samba, forró, frevo, sei lá. Então o piano rítmico foi isso, foi um curso que eu desenvolvi basicamente voltado para ensinar a pessoa a tocar piano do acompanhamento, que é tipo a pessoa que acompanha o cantor, acompanha algum solista, ou piano solo, na música brasileira. Você quer tocar uma música, enfim, o curso é isso. Eu ensino as ferramentas, o meu modo de ver, assim, como você pode tocar músicas ou solo ou acompanhando alguém. Então, basicamente, essa é a ideia toda do curso. Legal. E as pessoas, como é que podem adquirir o curso? Basta me encontrar em alguma rede social, assim, eu acho que o acesso, o caminho para o curso tá super bem, sempre assim, no site e tal, no meu site, ou no Instagram, no Facebook, sei lá. Qualquer rede social tá visível. A pessoa se entrar no meu perfil ali, ela vai se deparar com o link de alguma forma. Ou digitar no Google, curso Salomão Soares, assim também vai aparecer. Então, você que está ouvindo aí é Salomão Soares, né? Como se escreve? Como se pronuncia, né? Não, e é muito bonito, Sérgio, porque tem uma coisa de evidente que todos nós somos estudiosos, né? Mas é muito bonito você ver quando é de origem, no sentido de que o Salomão nasceu, ele é paraibano, então assim, existe uma pesquisa no piano, e voltando ao assunto do piano, assim, como transcrever essa rítmica para o instrumento. É muito bonito, porque no fundo o curso, né, falando do curso especificamente, mas é o trabalho do Salomão em geral, né, assim, é como traduzir coisa que a pessoa escuta desde sempre, né? No fundo, todos os instrumentistas de alguma forma fazem isso, mas eu acho que o piano tem essa característica pelo que a gente estava comentando, ele é um instrumento que permite polifonia, polirritmia. Então é muito bonito, assim, porque claro que os cursos todos têm a sua valia, mas eu acho que tem esse aspecto muito do Salomão ser um intérprete muito ativo, um pesquisador e ser um professor, né? Na verdade, encontrando formas que já vinha desde antes, né, dele fazer o curso, assim, de como o outro pode, né, passar por esse processo e aprender. E o Salomão também toca muito com cantores, instrumentistas solistas, então também tem essa coisa da experiência. Eu sempre acho eu amo a coisa de estudo e a vertente acadêmica, mas é muito bonito quando o ensino ele vem de uma prática, né, de uma experiência, assim, tanto de escuta quanto de vivência, né. Então até a parte, eu tô aqui totalmente divulgadora do Salomão, a parte dos discos que ele falou, o Salomão tem um trabalho lindo com a Vanessa Moreno, que é uma outra cantora, assim, uma musicista super incrível, tem vários discos, então basta procurar, também gravou com a Hamilton de Holanda, que ele toca já há um tempo, em trio, então é só ir vendo essas influências. Boa, Bianca, obrigado aí pelas palavras carinhosas. Mas eu acho que é legal isso essa coisa da gente tentar, que você já faz com naturalidade, assim, obviamente, né? E eu acho que eu tenho visto cada vez mais, assim, as pessoas
buscando assim uma certa originalidade no instrumento, né, no piano, porque o piano é isso. Qual que é o grande barato do piano? É que ele te permite você fazer o que você quiser, né? O piano é um instrumento que você tem um domínio assim, uma possibilidade, na verdade, um leque de possibilidades muito grande, assim, desde música livre, aquela improvisação livre, você pode manipular, pode, enfim, fazer muitas coisas. E aí, o piano, por ser um instrumento percussivo também, ele te dá essa gama que a música brasileira é uma música genuinamente percussiva, né? Você pensa na música brasileira, assim, as manifestações culturais, elas são todas percussivas, né? A harmonia vem vindo depois, vem vindo acompanhando ali, tem a coisa da harmonia da bossa nova, mas samba, começa tudo na batucada, começa no jongo, começa no reizado, começa na ciranda, começa tudo na percussão. Depois vai vindo a coisa harmônica. Então o piano, ele tem as duas coisas. Ele tem a batucada e você consegue botar as notas. Então é maravilhoso um leque de possibilidades. Claro, você tem que... E aí, assim, é isso. O Egberto, eu acho ele... eu sempre costumo falar, é uma coisa que eu falo muito. Ele foi um cara que ele mudou o rumo do piano no Brasil, porque eu acho que ele foi o primeiro, assim, que eu vi, né, a trazer essa coisa pianística, do piano solo principalmente falando, dos ritmos regionais, assim, e o jeito que ele, não só os ritmos, mas as melodias também, essa coisa, porque, né, Bianca, seu pai dele tem uma ligação com, assim, você vai falar de pife, ele conhece tudo, conhece as bandas de pife de Caruaru, ele tem o pife em casa e tal, enfim, então ele trouxe esses elementos característicos, não só rítmicos, mas melódicos também, você vê na composição, assim, eu sou nordestino, né? E quando eu ouço assim, alguma coisa do Egberto, sei lá, vou ouvir tocando infância ou Robodó, você vê um Nordeste muito profundo naquelas melodias, não é ele não tá só. Tô fazendo aqui uma característica do forró, da música nordestina. Não. Você vê uma coisa e fala, caramba, esse cara nasceu lá no Nordeste, é possível, uma melodia. Parece ser entendeu? O Zé do Pife compôs a música, é incrível, realmente, assim, eu fico fascinado. Frevo, né? Você vai ouvir ele tocar karatê, assim, tem uma melodia de frevo muito característica, assim, do frevo, sabe? Parece saiu de um maestro de frevo. Então é incrível isso. Eu acho que esse efeito dele na música brasileira, que foi que quando eu descobri, assim, eu fiquei, meu Deus, é isso. Eu acho que é isso que eu quero, assim, buscar na minha vida, é esse rumo, assim, de como trazer mais elementos, mais coisas, para além disso, que já existe aí, que o Vila Lobos também trouxe, né, lá no começo, também que o Heriberto seguiu, que o Hermeto também trouxe. Como continuar trazendo mais coisas assim para o piano? Como contribuir um pouquinho de nada, sabe? Então, é isso, o piano nos propicia isso, ele nos dá essa possibilidade, mas é muito complexo também ao mesmo tempo, então requer muita paciência, muita resiliência, não é tão simples, mas a gente vai tentando fazer a nossa parte. Com certeza. E como tudo que é bom acaba, nosso programa vai chegando no nosso final aí. Podia, né, ver se a gente consegue, né, Bianca, tocar mais um aí do Gilberto, já que a gente está falando Claro. muito dele. Você tocar mais um, agradecer muito a presença de vocês dois. Falar que esse programa tem a produção da Denise Souza, né, nessa rádio, a rádio que toca música que as outras não tocam, que dá notícia que as outras não dão, a Rádio Brasil Atual, 98.9. E esse locutor que vos fala aqui, Sérgio Lima, está sempre trazendo, né, convidados maravilhosos, que nem foi esses dois de hoje aqui, né, a Bianca Gismonti, o Salomão, que não conhecia, conhecendo hoje, um trabalho muito bacana, né? E ainda mais sabendo que você tem essa parceria com a Vanessa Morena. A Vanessa Morena já veio no nosso programa, né? Cantora e tanto, né? Tá um trabalho muito bom, né? Muito gostoso, né? Eu lembro dela cantando aqui aquela Bom Dia, né? Logo de manhã, bom dia. Sim. Sensacional, assim, vamos dizer assim, uma das versões mais interessantes que eu já vi dessa música, né? Mas pedir aí, Bianca, toca mais Gismonte, né? Toca pra nós aí, Bianca. Gismontianamente, toque mais Gismonte, né, pra gente. Sim. Não, queria te agradecer, Sérgio, de novo, e parabenizar. E, na verdade, como a gente estava comentando, né? Todos nós, cada um com o seu processo de formiguinha, e sem divulgação, a arte não chega, né? Então é muito bonito, assim, você como um admirador da música, estava comentando da sua filha, que é tão talentosa,
Então, no fundo, estamos todos desmonteando de alguma forma nesse sentido, né? É uma corrente assim de dependentes artísticos. Então, é lindo, porque esses veículos todos, para a gente é muito bonito estar aqui e estar se unindo. E a gente brinquei com o Salomão assim, eu vou passar, inventar um monte de entrevista para encontrar com ele, pela saudade que eu sinto dele. Assim, é muito legal isso, é bonito. Assim, então, obrigada ao Salomão por ter estado aqui com a gente, o Sérgio super querido, as pessoas, enfim, que vão ver. Então, vamos ouvir um clássico do Egberto, Palhaço, que é uma música. Eu acho que é a música mais linda assim, que eu já ouvi na minha vida. E falando em coisa de melodia, né, que o Salomão estava comentando, eu lembro jovem, assim, comentando com meu pai, como que você fez essa melodia? Porque ela é uma melodia que não tem aresta, né? Ela é um discurso, um enredo, que é início, meio e fim, e não tem nada, não tem nenhuma sobra, é muito bonito, assim. E o Palhaço é uma canção que ele gravou num LP chamado Circense, que tem uma capa muito bonita. Meu pai viajou muito tempo com uma lona de circo, com muitos músicos, inclusive, e muitos instrumentos. E essa capa tem um desenho de uma lona de circo, o rosto do meu pai, tem um palhaço, assim, abrindo. E na gravação original, que as pessoas, quem conhece, assim, tem um vínculo muito grande, afetivo, porque meu pai colocou os filhos de todos os músicos cantando e rindo. Então, a versão, para quem não conhece, para quem também conhece, vão de novo escutar enfim, plataformas de streaming, ou no seu CD, no seu LP, no que seja, cassete, porque é uma música muito especial, Palhaço. Aí. Que lindo.
Esse é o grande clássico, né? Palhaço, né? Como a Bianca Olha o que eu falou. tenho aqui, Bianca, ó. Ai, o LP. A capa do vinil aí, para você que está vendo na internet, quem está só ouvindo, é a capa do vinil, né? Vinil era um tipo de mídia, né? Que está até meio voltando um pouco, né? O pessoal, Tá. Super. os MCs usam bastante, né? Para fazer as suas performances, né? De MC. Gente, muito obrigado, sensacional, muito gostoso estar com você, Bianca Gismonti, Salomão Soares, você, amigo ouvinte aí, ou espectador do YouTube, tira a gente do infinito da internet, divulga, pega o link, manda para o seu amigo, o seu quase amigo, as pessoas que você gosta, faz a gente, né, ver, ser visto, né? Uma coisa como essa bonita, como a Bianca Gismonti interpretando aqui o palhaço do Egberto Gismonti, o pai dela, é muito lindo de ver. E esse momento que o Brasil está precisando comemorar a si mesmo, né? Essa coisa bonita que a gente falou aqui do filme Ainda Estou Aqui, da indicação da Fernanda para o Oscar, e o filme, né, para melhor filme estrangeiro e melhor filme em língua inglesa, né? Então, tomara que nós consigamos aí os 3 Oscars, quem sabe, né? Como a Bianca falou, vai ser Copa do Mundo esse Oscar desse ano. É verdade. Então, muito obrigado a vocês, gente. Se quiser falar alguma coisinha aí para despedir do nosso amigo ouvinte, fiquem à vontade. Eu quero agradecer vocês, aproveitar aí, Bianca, sempre um prazer te ouvir falar, te ouvir tocar. E obrigado, Sérgio, aí pelo espaço aqui para a gente conversar, falar sobre piano, né? Sempre falar sobre piano é coisa boa, é sinal de que sempre haverá esperanças, né? Porque é isso, ó, ter um espaço desse que a gente possa falar por 1 hora, assim, de música brasileira, de um Brasil tão real, tão profundo, tão, né? Então é um motivo de alegria, assim. Então, obrigado, parabéns pelo projeto, vida longa. Bianca, muito sucesso aí também pelo seu álbum novo, que você toque muito, faça muitos shows, e é isso. Espero que a gente se encontre em breve por aí. Sim. Bianca. Obrigada. Já agradeci antes, é uma alegria estar aqui de novo, parabenizar. Estejam sempre ligados na programação, porque sempre músicos é uma mistura e tem essa coisa dos encontros, né? Que isso é muito legal, assim, da entrevista ser encontro, né? Ser um grande sarau e uma grande celebração, então isso é muito bonito. E estejam próximos nas redes sociais da gente, procurem, ouçam, tem sempre disco novo vindo e a gente está sempre celebrando esse Brasil maravilhoso que a gente tem. É isso aí. Aí. Ficamos por aqui hoje, mas semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual, locutor Sérgio Lima, na produção da Denise Souza, nessa rádio, a 98.9, a rádio que toca a música que as outras não tocam, que dá notícia que as outras não dão. A gente fica por aqui hoje.